Você sabia que mesmo atletas disciplinados com a sua escovação, com a sua higiene oral, eles podem estar prejudicando a sua saúde bucal por conta de hábitos alimentares? Hoje a gente vai falar um pouquinho como que essa dieta esportiva ela pode alterar o pH salivar, aumentando os riscos de lesões cariosas e de hipersensibilidade dentinária. E como existe um alimento simples que pode atuar como um escudo em proteção a isso. Eu sou o Dr. Pedro França Diniz, sou especialista em odontologia do esporte, em reabilitação oral e implantodontia. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a rotina desses atletas, a rotina alimentar deles. A dieta dos atletas geralmente ela é muito rica em alimentos como frutas cítricas, que a gente pode incluir laranja, limão, abacaxi, sucos naturais como o suco natural de laranja, suco de uva, muitas bebidas esportivas como os isotônicos, energéticos, barrinhas energéticas, géis de carboidrato. O que todos esses alimentos têm em comum? São alimentos com pH muito ácido, pH muito reduzido. Então, todos esses alimentos e essas bebidas, elas reduzem o pH salivar, deixando a boca mais ácida. E qual que é o problema disso? Que quando o pH da nossa boca, da nossa saliva, ele reduz para baixo de 5, sendo neutro o valor 7, então a gente reduz para um pH mais ácido, a gente deixa a nossa boca mais propícia à desmineralização da estrutura de esmalte, que é uma corrosão do dente por conta dessa ação ácida, e a gente tendo a repetição crônica da ingestão desses alimentos ao longo do dia, ao longo das semanas, a gente aumenta a probabilidade e a chance de desenvolver uma lesão de cárie ou uma hipersensibilidade na região. Então, qual que é o papel da saliva dentro de tudo isso? A saliva ela é o principal fator de equilíbrio desse pH. Então, ela vai fazer com que, com a ingestão desses alimentos cítricos ao longo do dia, ao longo do tempo, da rotina daquele atleta, ela vai fazer com que a gente consiga voltar para o equilíbrio. Então, ela vai neutralizar a ação desses ácidos, fazendo com que ocorra uma proteção daquele esmalte. Se a nossa capacidade tampão é essa capacidade de retornar o pH para o nível estável, que seria 7. A gente consegue fazer uma proteção da nossa estrutura de dente e não deixar com que danos maiores aconteçam. Mas se a nossa saliva ela já é uma saliva mais ácida, um pH um pouco mais reduzido, ou a gente tem uma predisposição maior a isso, associado a uma ingestão frequente desses alimentos, a gente aumenta os nossos riscos de ter problemas como sensibilidade, desgaste, lesões de cárie. Então, a gente tem que lançar mão de algumas estratégias para poder se defender e ajudar a saliva a realizar a capacidade de tamponamento dela. Então, a gente entra aqui nos alimentos de laticínios. Então, por exemplo, queijo sem açúcar, o próprio leite, eles vão ajudar a gente na proteção e o equilíbrio do nosso pH. Então, a gente fazer a ingestão de um queijo após a ingestão de ácido, o que ele vai ajudar a gente? Vai aumentar o pH salivar, neutralizando a ação desse ácido. Ele vai agir como um fornecedor de cálcio e de fósforo, favorecendo a remineralização daquela estrutura que porventura já estava sendo perdida. E ela tem um papel fundamental também em estimular o fluxo salivar, então vai fazer com que a pessoa salive mais. Quando a gente está fazendo a prática de atividade física, o nosso fluxo salivar fica menos intenso. Então, fazer a ingestão dos laticínios ou de um queijo vai ajudar o estímulo do fluxo salivar. Então, a gente pode chegar à conclusão de que a ingestão de queijo após o consumo de bebidas energéticas ou um isotônico, gel de carboidrato, pode reduzir o impacto no longo prazo
de danos na estrutura dentária. E como que a gente pode ver uma aplicação prática para esses atletas? Então, igual a gente comentou, fazer a associação de um pedaço, por exemplo, de queijo sem açúcar, logo após a ingestão dos carboidratos. E o que eu acho que seria mais recomendado é conversar com o seu nutricionista sobre encaixar essa estratégia dentro da sua rotina. Porque fazer por conta própria, às vezes você está fazendo uma preparação física específica, não pode alterar a quantidade de caloria. Então, o que eu mais recomendo seria você conversar isso e tentar encaixar essa estratégia junto com o seu nutricionista. Então, o mais importante que a gente precisa deixar claro, isso não quer dizer que você tem que cortar esse tipo de alimento da sua rotina, porque você não pode ter a perda de performance, mas a gente conseguir alinhar estratégias para poder reduzir os danos. E no longo prazo a gente poder buscar equilíbrio e proteção sem perder a alta performance e a qualidade nos seus treinos. Então, cuidar da nossa saúde bucal, ela faz parte da nossa performance esportiva e com estratégias simples, pontuais, a gente consegue melhorar a capacidade de tamponamento da nossa saliva, diminuir os danos e continuar com alto rendimento nos seus treinos, nas suas performances e com a sua alimentação. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curte esse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal para a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. E se você conhece um amigo que toma bastante isotônico, bastante energético, treina bastante, manda esse vídeo para ele, porque pode ser uma coisa que vai ajudar ele no futuro. Beleza? Até a próxima.